Boa noite, gente, todos e todas bem-vindas aqui ao canal Filosofia de Primeira. Essa noite de feriado, 12 de outubro, bastante chuvoso aqui no sul e com bastante frio. O pessoal tem acompanhado as notícias pela mídia e sempre com aquela pergunta e aquela afirmação, na verdade. Se esses vídeos e essas falas fazem sentido a você, compartilhe, comente e se inscreva. Hoje falando de um assunto bastante importante, atualidade. Quando falamos de reproduzir notícia aqui, não é somente reproduzir, mas despertar algum tipo de reflexão, tanto em mim quanto vocês aí do outro lado. Falando sobre essa grande guerra que se deu desde sábado entre Israel e o grupo palestino Hamas. E para nós entendermos esse assunto, essa guerra entre palestinos e israelenses, desde que entendemos como gente, está na mídia há anos, mas se precisa voltar na história, desde lá do começo, vamos até a, as passagens bíblicas. Enquanto depois do dilúvio, Noé teve 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Cada filho desse representa a origem de povos. Cão deu origem aos povos africanos, etíopes, egípcios e toda aquela região da África. Jafé deu origem aos povos indo-europeus, eslavos, latinos, bretões, germânicos, etc. E o Sem deu origem aos povos do Oriente, fenícios, persas, babilônios, aquela região da Suméria, árabes e judeus. E isso remonta a um processo histórico. Aí nós conhecemos a história do patriarca Abraão, que deu origem a Isaac, o filho da promessa. Como isso acontece? Quando o Deus Jeová chama Abraão dando uma promessa, ele sai de Ur, onde é o atual Iraque, para a terra prometida, e sua esposa Sara. Ele promete um filho. E nesse meio período, ele também tinha uma outra escrava, uma outra concubina chamada Agar. E Abraão tem filho de Agar e lhe dá o nome de Ismael. Porém, Sara ainda não tem filhos. E Sara, de repente, no tempo certo, dá luz a Isaac. Isaac gera a Jacó, que se depois torna Israel, e seus 12 filhos se tornam também parte das 12 tribos de Israel. E depois que eles descem ao Egito, ficam durante quase 5 séculos cativos do serviço sobre a, a ordem de Faraó, sobre a escravidão egípcia. Eles voltam, saem, vão a Prometida depois de Moisés. Depois vem Moisés vem os juízes que acabam exercendo o papel de Deus, sempre um povo escolhido. De repente, Israel se torna um reino. E, evidentemente, depois de Israel se tornar um reino, ela se divide no tempo da história. Reino do Sul e Reino do Norte.
Reino do Sul se chama Judá e os benjamitas. E os 10 tribos restantes se tornam o Reino do Norte. Depois desses dois reinos formados, em 700 a.C., o Reino do Norte é conquistado pelos assírios. A capital Samaria cai sob o domínio dos, dos assírios. E 2 séculos depois, Jerusalém, a capital de Judá, é sitiada por Nabucodonosor, o grande rei babilônio. E é conquistada e leva parte dos habitantes de Jerusalém para servi-lo na grande Babilônia. Cai o grande império babilônio, sendo conquistado por o rei persa. E os persas dominam e tem um rei chamado Ciro, que dá cartas de volta aos habitantes de Jerusalém para que retornem a Jerusalém. E o grande império persa cai sob o domínio de Alexandre o Grande, chamado Império Grego-Macedônico, e depois esse império se divide e surge então o Império Romano, que acaba sitiando Jerusalém séculos depois e conquista toda aquela região da Palestina e anexando toda ela à província romana da Síria. E nesses 3 períodos, nesse segundo episódio que Nabucodonosor expulsa todos os habitantes de Jerusalém, acontece durante o domínio romano na Palestina, quando os romanos expulsam também novamente todos os judeus de Jerusalém, fazendo que eles possam voltar às nações afora, todas as regiões. Isso só e havia uma promessa do retorno do povo. Isso aconteceu a partir do século XX, quando ali no começo do século XX e final do século XIX, a Palestina era toda uma jurisdição controlada pelo Império Britânico, depois de fragmentações do Império Otomano, o Grande Império Turco, que persistiu até 1923, com o fim do Califado e do Sultanato. E diante do que acontecia na Europa nesse tempo, de 1920, na década de 1920 a 1930, com a ascensão de alguns grupos políticos ideológicos, por exemplo, na Alemanha, que visavam uma purificação, e aí vem a questão nazista, e todos nós sabemos qual é o contexto desse cenário, aquela coisa horrível do Holocausto, de judeus sendo perseguidos e mortos e exterminados aos montes. Depois do final da guerra, Oswaldo Aranha, um brasileiro que está na ONU, ele propõe a nova questão do Estado de Israel, para que tudo aquilo que aconteceu durante o Holocausto não se repetisse mais na história. E o Estado de Israel é declarado ali na Palestina, há uma partilha ali entre todo o povo judeu, todos os judeus do mundo voltam a Israel para formar um novo Estado judeu, moderno. E naquele mesmo ano, alguns exércitos invadem ali a Palestina para tentar tomar a terra. Síria, Iraque, o Egito. E anos depois, na guerra de 1967, quando o Iraque, o Líbano e os demais aliados árabes tentam também novamente tomar a terra e bombardear Israel, são derrotados. E depois acontece uma nova tentativa de
de tomar a terra em 1973, conhecido como a Guerra do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, uma festa judaica. Desde então, se tenta costurar um acordo de paz naquela região entre árabes, palestinos e israelenses. E, e a grande questão de tudo isso seria a partilha de Jerusalém. Porém, é uma cláusula dizendo que Jerusalém é uma capital mundial para as três regiões monoteístas, com apoio de Roma e da Santa Sé, tanto para cristãos, judeus e muçulmanos. E a questão que se corta, que se pega muito, é que os palestinos querem Jerusalém como parte da sua capital, porém Israel não admite essa possibilidade. E o Vaticano tenta intervir, dizendo que Jerusalém é uma capital mundial para as três religiões monoteístas, tanto para cristãos, muçulmanos e judeus. E toda essa questão aí da guerra entre é, Israel e os palestinos é uma guerra bastante histórica. Porém, qual é o novo capítulo de tudo isso? São os grupos paramilitares que foram surgindo ao longo dessa questão entre Israel e Palestina. E, e a grande questão é que eles pegam a destruição de Israel, apoiado de alguns países que não têm relações com Israel, ali na Palestina, que nós chamamos de barril de pólvora do mundo, como aquela história, sempre tem alguém tentando acender fogo ali para que tudo se torne um verdadeiro caos. Então, é um novo capítulo. Essa história é horrenda, triste e horrenda. Essa guerra interminável ali entre Israel e agora os grandes grupos terroristas ali. Então, o que se espera que haja um cessar-fogo e um acordo de paz, mas está muito longe de acontecer devido às graves consequências disso. Extermínio de crianças, principalmente em Israel, pela primeira vez nós vemos crianças lá de Israel sendo dizimadas, pessoas, cidadãos israelenses sendo mortos. Então isso acabou surgindo uma contraofensiva, principalmente das forças israelenses, que são bastante tecnologicamente preparadas para conflitos. Então a gente não sabe quais são os capítulos dessa nova história. E todos nós sabemos que sempre termina em conflito e perdas para tanto para Israel, tanto para os palestinos. E o que nós temos visto e ouvido, né? Por exemplo, agora na contraofensiva israelense, Gaza sitiada, sem luz, sem água, e o apelo a que pessoas inocentes não pereçam por essa consequência inconsequente do grupo Hamas, apoiado por o Hezbollah do Líbano e demais grupos extremistas, nesse ataque que dizimou muitos cidadãos de Israel. Então, que aguardamos essas próximas semanas para entender, para sabermos no que vai dar. Mas por enquanto é impossível dizer que isso vai terminar tão cedo. É isso.